estamos na Semana Nacional de Museus, que esse ano tem como tema Museus, Sustentabilidade e Bem-Estar. E para falar sobre isso, nós temos uma sessão inteira aqui no museu dedicada a esse tema que se chama Biosfera. Estamos fazendo esses episódios aqui e mostrando para as pessoas a importância de falar sobre o nosso planeta, sobre o lugar onde a gente vive, sobre a vida no nosso planeta, o que nós precisamos fazer para continuar aqui. Para isso, nós vamos chamar o Rafael Adinolfi, o supervisor educativo responsável pela área da Biosfera. Rafa, é com você. Oi pessoal, meu nome é Rafael e esse é o segundo episódio do Por Dentro do Catavento na seção Biosfera. Se você não viu o primeiro, dá uma olhada aí no nosso YouTube que você vai achar o primeiro vídeo dessa série. Nesse segundo vídeo, a gente vai falar um pouco sobre a história da vida no planeta. E por que a gente tem que estudar, entender sobre isso? Porque as condições que levaram a diversas extinções que tiveram aqui no planeta, extinções de fundo e as 5 grandes extinções em massa, elas têm muita relação com a camada da vida, a fina camada da vida que a gente falou, ou seja, com a atmosfera, com a água, com o solo e diversos outros fatores. Então aqui nesse vídeo a gente vai tratar dessa história da vida e focar um pouco nas 5 grandes extinções que tiveram no planeta, para ajudar a gente a entender como isso aconteceu e evitar que aconteça, obviamente, mais uma com a gente aqui agora. Para a gente falar um pouco sobre a história da vida no planeta, a gente vai ter que falar um pouco sobre o tempo geológico do planeta. A gente vive num planeta que tem 4,5 bilhões de anos, certo? O planeta Terra. Para a gente falar um pouco da história da vida no planeta, nós temos que entender um pouco sobre o tempo geológico, né? Então a gente dividiu o tempo todo da Terra, que são 4,5 bilhões de anos, nós dividimos em éons, eras e períodos. Então hoje nós estamos no éon fanerozoico e nós dentro desse éon nós já tivemos 3 eras, né? A era paleozoica, a era mesozoica e a era cenozoica, que é a que dura até hoje. Então, no primeiro vídeo da série, a gente comentou que a vida surgiu há 3,5 bilhões de anos atrás, com organismos unicelulares. Aqui nesse vídeo, a gente vai dar um salto de 3 bilhões de anos. Então, a gente vai começar falando de mais ou menos 500 milhões de anos atrás. Porque, anteriormente a isso, a vida ficou com organismos unicelulares, depois unicelulares com organelas. Então a gente vai dar um salto para o período cambriano, onde ocorreu um evento que nós chamamos de explosão cambriana, onde diversas espécies se diversificaram. Então, por exemplo, alguns peixes parecidos com o que a gente conhece hoje já surgiram ali no oceano. Inclusive, nessa explosão do cambriano que a gente comentou, um dos animais que surgiram foram os trilobitas. Hoje em dia, nessas feiras de fósseis que a gente tem aí em diversas cidades, é um dos fósseis mais comuns da gente achar. Se vocês procurarem aí, vocês vão achar bem fácil os fósseis das trilobitas. Bom, então a gente falou um pouco dessa explosão do Cambriano, que é um evento bastante conhecido na ciência. A gente vai partir agora para falar da primeira grande extinção em massa, que foi a extinção do Ordoviciano, um período depois do Cambriano. Toda vez que a gente fala das extinções em massa, das 5, a gente vai encontrar alguns elementos em comum, que são alterações nessa fina camada da vida que a gente comentou lá no primeiro vídeo. A gente falou da atmosfera, a gente falou da água, que é aquilo onde surgiu a vida e o que mantém a vida, certo? Então as grandes perturbações que nós temos na vida, na história do planeta, decorreram de alterações nessa fina camada da vida. A primeira delas, que é a do Ordoviciano, a gente observou uma glaciação muito intensa no mar, né? A gente comenta hoje sobre as calotas polares, o derretimento delas, né? A diminuição das calotas. O que a gente está falando aqui é o contrário. O planeta começou a esfriar. Isso tem relação com rochas tirando o CO2 da atmosfera, tirando o gás carbônico da atmosfera, que é uma das coisas que mantém o planeta quente, que aquece o planeta, o chamado efeito estufa. Então, uma alteração nesse gás, nesse CO2, diminuiu a temperatura do planeta, diminuiu os níveis dos oceanos e isso gerou a primeira grande extinção em massa. Foi a segunda pior das 5 que a gente vai citar. Mais de 85% das espécies foram extintas. Inclusive, aqui na Biosfera, a gente tem um painel que trata só dessas extinções, das 5 grandes extinções. Eu falei para vocês da primeira, a do Ordoviciano, comentei com vocês que era a glaciação, diminuição do nível dos oceanos, e a segunda, a do Devoniano superior,
nós temos uma outra questão aqui relacionada ao oceano. Ali a gente falou que a extinção foi consequência de uma glaciação, certo? Agora, no Devoniano, essa extinção provavelmente veio de uma acidificação do oceano, ou seja, diminuiu os níveis de oxigênio do oceano. Então a gente sabe ali que o oxigênio ele está dissolvido na água também, né? Ele auxilia ali para a respiração dos animais. Porém, quando diminui esse nível de oxigênio ideal para as espécies, quando você perturba esse equilíbrio, você acaba extinguindo espécies. Foi o que aconteceu no Devoniano. As causas disso, provavelmente o vulcanismo muito intenso. Então a gente está fazendo aqui aquela relação com a nossa vida hoje, a gente fala muito dos combustíveis fósseis, jogar poluição na atmosfera. Isso aconteceu nesses períodos, isso aconteceu nessas extinções, só que de forma natural. Durou muito mais tempo, milhões de anos, mas decorreu disso também, de uma poluição, de um vulcanismo jogando muitos gases e alterando esse ambiente a ponto de extinguir a grande maioria das espécies. No Devoniano, 75% das espécies foram extintas. Agora nós vamos falar da pior extinção em massa da história do planeta Terra, a do Permiano. A do Permiano-Triássico, né? No final do Permiano. Aqui nós tivemos um aquecimento global muito intenso. As temperaturas do planeta atingiram níveis muito maiores do que a gente vê hoje. Ali na linha do Equador, temperaturas médias de 40 graus Celsius. O que aconteceu? Novamente, a atividade vulcânica muito intensa, jogando muitos gases na atmosfera, aqueceram o planeta demais. Temperaturas altíssimas ao redor do planeta e alteração na concentração de oxigênio dos oceanos. Aquilo que a gente comentou na extinção anterior ocorreu também nessa. É bom lembrar que a gente também fala aqui que nessa em específico, em algumas delas ocorreram isso, nessa também, o impacto de um asteroide. Geralmente, o planeta está em condições já críticas, em condições muito ruins devido a esse vulcanismo que a gente falou, e o impacto de um asteroide acaba por ser o gatilho para gerar essa extinção ainda maior. Então foi isso que ocorreu nesse período. Mais de 95% das espécies foram extintas. Aqui a gente colocou 96% das espécies foram extintas. Realmente o planeta ficou quase inabitável. Mas sobrou um pouquinho. E o que sobrou se diversificou, ressurgiu de novo. Essa extinção abriu caminho para outras espécies, as espécies que sobraram tomaram conta do ambiente e é sempre assim o caminho da vida. Nós temos uma extinção que propicia que outras espécies ocupem esse ambiente. As próximas duas extinções que a gente vai falar fazem parte da era Mesozoica, que é muito conhecida pela gente por ser a era dos dinossauros. E o que você está fazendo aqui? Você vai ser extinto daqui a pouco. Ô editor, tira esse dinossauro daqui. Inclusive, pessoal, não é essa a aparência de um Velociraptor. A aparência dele era menor e ele tinha várias penas. Era mais parecido com um pássaro bem grande do que com aquele réptil que a gente vê nos filmes. E que apareceu aqui do nada. Agora a gente vai para a quarta extinção. A gente falou lá que está na era Mesozoica. A gente vai para a extinção do Triássico para o Jurássico. Essa extinção, mesma coisa que a gente falou, alterou a fina camada da vida. Por quê? Uma grande erupção novamente aumentou em 4 vezes o nível de dióxido de carbono, de CO2 da atmosfera, aqueceu o planeta e isso gerou várias alterações, que a gente já conversou sobre isso no vídeo. Isso desequilibra todo o sistema do planeta e as espécies ali que não estão adaptadas a isso, elas vão acabar por serem extintas, por sumirem. Novamente, isso abre caminho para outras espécies. Então, essa extinção em específico, ela abriu caminho para que os dinossauros dominassem o planeta por milhões de anos. Agora a gente vai para a quinta e última extinção, que é a mais conhecida de todas. Por quê? Porque é a extinção dos dinossauros. Aqui a gente fala quase, porque foi de fato quase a extinção dos dinossauros. Não foram todos que foram extintos. Os dinossauros aviários, né? Enfim, aqueles que a gente comentou até do Velociraptor que eles tinham penas, etc. Então, dinossauros pequenos, eles sobreviveram. Hoje,
a gente vê aí diversos pássaros no planeta, são descendentes desses dinossauros que sobreviveram da extinção do Cretáceo. É o nome desse período. A gente fala aqui, né, extinção do final do Cretáceo. Isso deu fim à era Mesozoica, deu fim aos grandes dinossauros. Ou seja, esse domínio que a gente falou que surgiu da extinção anterior, da quarta, ele acabou na extinção do Cretáceo, que teve fatores também parecidos, vulcanismo muito intenso e aqui especificamente bastante comprovado já hoje o impacto de um asteroide ou um cometa que atingiu o planeta na península de Yucatán, no México, alterou de fato todo o clima do planeta. E a gente tem um painel, como essa extinção é a mais conhecida e a gente tem aqui uma sessão sobre dinossauros também, a gente fez um painel só para essa extinção, que é a extinção do final do Cretáceo. Vem cá, eu vou mostrar para vocês. E esse aqui é o painel que a gente comentou, um painel só sobre essa extinção, a extinção dos dinossauros. Mas repara que a gente coloca aqui, ó, a extinção dos dinossauros, ou quase, justamente por aquilo que a gente comentou, que não foram todos os dinossauros foram extintos e hoje as aves são descendentes diretos desses dinossauros que sobreviveram. Inclusive, se você quiser conhecer um pouquinho sobre dinossauros, especificamente os dinossauros brasileiros, que não são muito conhecidos, a gente tem uma sessão só sobre isso aqui, uma sessão de realidade virtual que chama Dinos do Brasil. Comenta aí se você já viu ela, se você tem interesse de assistir essa sessão aqui no Museu Catavento. Então, no primeiro vídeo, a gente falou de como a vida surgiu aqui, quais foram os elementos que propiciaram o surgimento da vida e a manutenção da vida. Nesse segundo vídeo que a gente acabou de ver, a gente falou um pouco da história da vida no planeta, especificamente ligado às grandes extinções, para entender como isso aconteceu e tentar, obviamente, evitar que isso aconteça de novo por causas humanas. No terceiro vídeo, a gente vai falar justamente isso, sobre como o homem, como o ser humano ocupou essa biosfera e o que nós estamos fazendo com ela. Será que a gente está fazendo alguma coisa de ruim, alguma coisa parecida com o que a gente viu nas grandes extinções? É isso que a gente vai ver no próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Muito legal, né? Tem muito mais pra gente aprender sobre esse nosso planeta, sobre a nossa existência aqui nessa biosfera. Fique ligado, se inscreva no nosso canal, deixe seu comentário se você gostou e nos vemos nas próximas. Tchau!